Só mais um instante. Vou achar aqui o material. Beleza, pessoal. Carregou para vocês aí, né? A instrução aí, a nossa aula, né? Beleza. Então, deixa eu colocar aqui para iniciar a gravação, para que quando vocês precisarem ver de novo, aí vai estar disponível lá no site. Ok, pessoal, mais uma vez, muito bom dia para todos. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui novamente, tá? Nossa aula, que realmente iniciam-se os trabalhos, né? A gente começa no dia de hoje, realmente o conteúdo aí que a gente vai precisar para ficar melhor preparado para a prova que vai ser lá em setembro, né? A prova ou do QCO, ou do QT da Marinha, ou do QOAP, né? Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 1 e o 2, tá? Inicialmente, eu tinha pensado em fazer uma aula sobre instalação, porque é o que é cobrado lá no edital. Só que, visualizando lá o material da bibliografia, esse é um assunto que é muito trivial, tá? Dificilmente a banca irá explorar esse tema, né, sobre instalação, efetivamente, tá? Então, a gente propôs aqui iniciar de forma diferente, tá? Não por esse capítulo, tá joia? Então, nossa aula, o capítulo 1, a gente vai dar uma pincelada, uma pincelada sobre os conceitos, sobre a criação do Linux, né, o histórico do Linux, bem rápido. Tá? Vamos falar sobre a inicialização do sistema operacional, as fases de inicialização. E no capítulo 2 a gente entra na parte de administração. Administração de pacotes, administração do boot em si, né, das fases de inicialização. E aí a gente passa aí a explorar esses assuntos. Tá bem? Inicialmente, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre o Linux no ambiente de empresas públicas, né? Tem alguns anos, uns 10 anos, que a iniciativa pública, né, ela procurou explorar os softwares livres, tá? Então, foram feitas diversas portarias em diversos órgãos para que pudesse amparar, tá, a adoção do software livre nas instituições públicas, né? Nas instituições. Então, no Exército, Marinha e Aeronáutica, isso não é diferente, porque o governo federal, ele incentivou, tá, essa busca pela adoção do software livre
para diminuição de custos. Tá? Então, essa diminuição de custos também não está diretamente relacionada com o corte definitivo de investimentos em softwares proprietários. Isso não quer dizer que se encerrou-se os investimentos. Pelo contrário, a gente percebe que soluções proprietárias de alto grau de qualidade e importância, eles são adquiridos porque, às vezes, estão num nível de especialidade tão grande que não existe ele ainda em software público, né, em software livre. E algumas características também, algumas peculiaridades de algumas soluções que somente um software proprietário, onde alguém está desenvolvendo alguma solução específica, pode atender. Tá? Mas, no geral, o software livre, tá? Principalmente para servidores, ele atende muito bem. Atende muito bem, e a proposta, a gente vai ver na aula de hoje, que a proposta do software livre é disponibilizar um ambiente onde possam ter capacidade, tá, as empresas, de implementar, tá, no ambiente, seja ele no Linux ou outra solução de software não proprietário, funcionalidades que uma empresa aí poderia estar fazendo, cobrando por ela. Tá? Então, a proposta do software livre é disponibilizar para a comunidade, tá, códigos onde eles possam ser evoluídos, né? Eles possam ser melhorados. Então, a gente vai ver que o Linux ele surgiu dessa filosofia. Tá? O Linux é uma parte do conjunto total de ferramentas e soluções de softwares livres. Né? A gente vai ver que não é só o Linux. O Linux é, vamos dizer assim, o projeto mais famoso, o projeto que mais evoluiu nesse sentido. Tá? Então, pessoal, partindo desse pressuposto, o que é o Linux? Né? O Linux ele é um sistema operacional, tá? Na verdade, ele não é um sistema operacional, ele é um núcleo do sistema operacional. Muita gente confunde isso, a gente vai detalhar mais na frente, que o Linux, ele é parte de uma solução mais completa de software livre. Então, ele foi desenvolvido com uma parte do sistema operacional, ele é o núcleo do sistema operacional. Tá joia? Ele foi criado pelo Linus Torvalds, tá, na década de 90. Ele é inspirado no Minix, que foi um sistema operacional criado lá pelo Tenenbaum, tá, com propósitos ali acadêmicos, para que ele pudesse estar fazendo aqueles testes ali e comprovando as suas teorias, tá, porque a gente vê que o Tenenbaum, tá, o Andrew Tenenbaum, ele é bastante cobrado nos concursos aí sobre a parte de arquitetura de computadores. Então, esse cara, ele remonta de uma época, tá? Inclusive o modelo desenvolvido por ele é um modelo conceitual de uma arquitetura de computadores que até hoje é a principal arquitetura, tá certo? De computadores, na sua estrutura de memória, processamento, acesso aos dispositivos. Então, é importante que a gente saiba que, quando dos seus estudos para as implementações, tá, ele desenvolveu essa solução, tá, esse sistema operacional que é oriundo, tá, do sistema operacional Unix. Tá? O Minix ele é uma cópia do Linux, desculpa, do Unix, tá? Lógico que com menos capacidade, tá, operacional, porque o objetivo dele era apenas um conhecimento ali que ele pudesse aplicar os conhecimentos acadêmicos. E aí esse Minix, ele é apenas também o núcleo do sistema operacional.
tá? Criado ali para poder fazer ali seus estudos, conhecimento e também aplicar isso no meio acadêmico. Tá? Então, esse é o histórico do Minix. Tá? E o Linux, ele foi criado a partir desse sistema operacional, tá? Desse núcleo, desse kernel, que foi feito lá pelo Tannenbaum. As vantagens do Linux, tá? O Linux, ele é multiusuário e multitarefa, pode rodar em arquiteturas de 32 bits ou de 64, tá? Então, a gente tem que, por esse item aí é interessante. O núcleo do Linux, né, o kernel, ele deve ser compilado de acordo com arquiteturas específicas. Então, essa é uma das limitações do kernel, que a gente vai entrar mais à frente detalhando isso daí, é que essa é a necessidade de ter que ficar recompilando caso algo seja modificado no seu kernel, né, para dar suporte a alguma funcionalidade, algum hardware específico. Suporte às diversas linguagens. Então, como um software livre, tá? Ele coloca à disposição dos desenvolvedores o suporte a diversas linguagens de programação. Isso também é um dos impulsionadores, né? Porque o Linux, a gente vai ver que é um esforço de uma grande comunidade para desenvolver funcionalidades. Não só o Linux, como o GNU. A gente vai ver mais na frente sobre esses projetos aí. Então, ele dá suporte a diversos protocolos, tá, de redes, protocolos relacionados ali com serviços específicos, né, de rede. A gente vai ver que existem serviços aí como o Samba para fazer gerenciamento de usuário e compartilhamento, tá? O LDAP, uma especialização muito melhor de usuários, né? Se cria lá um banco de dados de usuários. Por exemplo, a gente tem também DHCP para poder fornecer na rede, né, endereços IPs e diversos outros serviços que podem ser acoplados, tá, instalados como módulos no Linux e que dão suporte a esses serviços de rede. Ele dá suporte à memória virtual. O que é a memória virtual, pessoal? A memória virtual é você ter a capacidade de expandir a sua capacidade física de memória. Então, digamos que o seu servidor ele tem lá 8 GB de memória RAM. Tá? Então, se você roda muitas aplicações de forma que aqueles 8 GB eles sejam atingidos, automaticamente o seu sistema ficaria limitado. Então, a memória virtual nada mais é do que você expandir essa sua capacidade, porque a quantidade de memória física que você possui, caso ela esteja ocupada, então ele começa a jogar partes das instruções que estão na memória, tá, mas não estão sendo usadas, ele joga para o disco, uma memória virtual, uma memória que ele, vamos dizer, simula uma memória dentro lá do HD. Tá? Então, naquele espaço de endereçamento, que para o sistema operacional, né, na verdade, para o kernel, é como se fosse uma continuidade da memória física, tá? Em termos de endereçamento, ele consegue fazer esse switch. Tá? Então, essa gerência de memória virtual é feita no Linux através do swap, né? Então, ele auxilia ao sistema operacional para que ele estenda a sua capacidade de memória. Essa parte de memória virtual a gente detalha bastante no curso de arquitetura de computadores. A gente tem a oportunidade de ver lá, eu recomendo para vocês, que a gente bate lá esses assuntos aí sobre
endereçamento de memória virtual, de forma bem mais aprofundada. O Linux, ele possui centenas de utilitários e programas, né? Na verdade, não é o Linux em si. Tá? A gente vai ver mais à frente que existe o projeto GNU. O projeto GNU deu origem ao Linux. O projeto GNU é o projeto para desenvolver um sistema operacional de software livre. E aí, um dos colaboradores desse projeto para desenvolver sistema operacional foi o Linus Torvalds, que desenvolveu o kernel do sistema operacional. Só que ficou muito mais famoso o Linux do que o projeto GNU, né? A gente vai detalhar essa informação aí para vocês. Outra coisa é a estabilidade. Tá? O sistema operacional Linux, tanto para servidores quanto para desktops, ele possui ali uma robustez, tá? Tanto para o gerenciamento dos recursos da máquina, flexibilidade, para fazer ali a disponibilização de recursos. Ele é mais voltado para a versão de servidores. O grande filão, vamos dizer, do Linux em relação ao mercado é para as versões servidores. Por quê? Porque por um período muito grande na história, as versões desktop foram dominadas aí pela Microsoft, porque desenvolvia um sistema intuitivo, fácil, né, para os usuários operarem, com recursos muito interessantes. Então, ao longo do tempo, o sistema operacional proprietário foi sendo dominado aí pela Microsoft para a versão desktop. E o Linux, como é uma versão do Unix, tá? De forma não proprietária, né? Porque o Unix é uma solução proprietária. Então, o Linux ele foi se moldando ao mercado, tá? As empresas foram sendo desenvolvidas funcionalidades para que pudessem ser disponibilizadas para o mercado de forma livre, tá? Muitas vezes até copiando, tá? Funcionalidades ou utilitários das outras empresas, né, proprietárias. Quando eu falo copiar uma solução, eu digo o contexto da ideia. Por exemplo, o Linux na versão desktop está lá uma interface bacana, né? O GNOME ou o KDE, uma interface lá para você interagir com os recursos de forma gráfica. E aí você precisa lá de um editor de texto, uma planilha eletrônica. Então, a referência era a Microsoft, que tinha lá o seu pacote Office, uma excelente ferramenta, que foi sendo melhorada ao longo do tempo, tá? Na versão lá da Microsoft. Então, o Linux, como a sua proposta era desenvolver sempre soluções free, né? De licenciamento e pagamento para uso, então ele foi tentando se moldar às funcionalidades. Mas se você pegar a planilha eletrônica ou até mesmo o Write, né, que é o equivalente ao Word, tá, do BR Office, você vai ver que a solução proprietária é infinitamente melhor, tá, em termos de funcionalidade e desempenho do que aquela do Linux. Entretanto, existe ali uma melhora substancial da solução ali para desktop, né? Se você for ver ali, há 10 anos atrás, você abriu o Calc, o Write, né, do BR Office, era horrível, pô. Então, o pessoal preferia não utilizar, instalava o Windows ali e o Office e relutava em utilizar
essas ferramentas de software não proprietárias, né? Em utilizar o Linux para a versão desktop. Já a versão servidor, não, era outra história. Então, eram soluções específicas para serviços muito especializados, onde o pessoal da nossa área precisava de um recurso robusto e que desse flexibilidade e, ao mesmo tempo, não tivesse nenhum custo financeiro. Tá? Não que isso tenha relação com qualidade, tá? Porque existem situações onde o software pago, o proprietário, existe qualidade, tá? E mesmo na versão servidor, existe uma qualidade na prestação de serviço, na funcionalidade, que muitas vezes é melhor, inclusive, do que a do software livre, tá? Porque existem pessoas desenvolvendo e sendo pagas para desenvolver aquela solução. Já o software livre, né, para servidor, no geral, são muito boas as soluções. Tá? Por exemplo, o DNS atende muito bem. DNS, o Apache, Samba, tá? Não perde para ninguém. São soluções muito boas. Agora, para cada situação, cada empresa vê ali a forma como aquela solução vai lhe atender melhor. Às vezes, uma empresa opta por uma solução proprietária porque não tem um especialista para cuidar daquela solução lá que seria instalada no Linux, por exemplo, ou no Unix. Uma determinada situação pode ser interessante uma solução proprietária, porque tem um suporte, né, para aquela solução. Enfim, são diversas situações. Então, o Linux ele é uma solução muito robusta para servidores. Para desktop, tá, evoluiu muito, evoluiu bastante. Mas ainda, você percebe ainda que o mercado ainda recebe bem, tá, mas não tanto quanto recebe o proprietário, a solução proprietária, que ainda existe um domínio ainda muito grande da Microsoft. Apesar de estar perdendo um pouco esse espaço, tá? Mas ainda realmente para a versão desktop é o que domina, né? O kernel, pessoal, né? O kernel do Linux, tá? Ele é o gerenciador dos recursos. Então, do que é composto um sistema operacional, tá? Ele possui ali um kernel, tá? Que ele é quem faz a interação com o hardware, efetivamente. Ele vai fazer a gerência de memória, a gerenciar processos, gerenciar a parte de acesso aos dispositivos. Então, ele, que é entrada e saída, né? Ele precisa ter essas funcionalidades, tá? Para poder gerenciar esses recursos. Além disso, o sistema operacional ele também possui outras funcionalidades, já no nível de usuário, né? Os utilitários, né? Módulos específicos ali que vão fornecer algum serviço. Tá? Mas o Linux, tá? O kernel do sistema operacional, ele tem que proporcionar essas funcionalidades aqui de gerência de recursos, que é o core, né? É o núcleo. Tá? É a função principal do Linux, do sistema operacional, aliás, do kernel, né? O núcleo, né, vai conter todas aquelas instruções, então vão ter instruções específicas que fazem acesso à memória, instruções específicas que colocam processos em fila. Então você vai lá, digita um comando, tá certo? E esse comando ele vai ser interpretado, tá, pelo kernel, pelo código específico daquele comando lá, em linguagem de máquina, e aquilo ali tem que ser interpretado a nível de hardware. Então, quem vai fazer essa gerência são esses códigos, né? A gente vai falar sobre o kernel monolítico do núcleo e como é que ele funciona. Tá? O kernel ele é modular, tá certo?
ele carrega todos os códigos, todas as suas instruções na memória, tá? Para poder disponibilizar aquelas funcionalidades de ação de recursos, de gerência dos recursos. Tá, joia? Então, quando você vê lá o Linux iniciando, tá, aquele startup do Linux, você percebe lá que ele, para cada módulo, ele vai dando um OK lá, carregamento. O Linux, ele é um programa que ele pode ser recompilado. Então, digamos que existe uma alteração que foi feita, tá? Um adicionamento de um hardware, ou uma aplicação específica que ela precisa trabalhar muito ali no nível de proximidade com o hardware, né? E precisa estar dentro realmente do kernel. A gente vai ver que o sistema ele possui duas interfaces no geral, né? A parte do usuário, né? E a parte do kernel. Isso aí é muito visto na parte de arquitetura de computadores. Quem já tem uma noção muito boa já pode compreender essa parte aí. A gente vai mostrar uma figura aqui que vai ficar mais claro para vocês. A parte do usuário, ali vão ter programas ou códigos que interagem mais com o usuário, a interface do usuário, do que com a parte de baixo do sistema operacional. Com a parte de baixo, aquela parte que é o do usuário, ela chama instruções, tá certo? Que são chamadas de sistemas, o System Call, que aí realizam as instruções na camada inferior, que é o kernel, né? O kernel do Linux, ele é monolítico. Então, a gente entra aqui nessa parte do monolítico, remontando a parte de arquitetura de computadores, tá? E conceitos também de programação estruturada. Então, quando você tem um código, tá, que ele é monolítico, o que esse código monolítico é? Nada mais é do que uma estrutura modular, tá, por funções. Então, você tem lá, por exemplo, desvios, tá, de comportamento daquela execução. Então, quem está estudando aí, ou quem for ver mais à frente, na parte lá de programação, programação orientada a objeto, programação estruturada, você vai ver lá que a programação estruturada, ela não tem uma hierarquia do seu código. Então, você tem códigos que eles estão no mesmo nível, vamos dizer assim, de... como é que eu posso explicar? Os códigos, eles não têm uma hierarquia, tá? Então, estão todos lá e vão ser chamados através de chamadas ou funções, né, de calls para aquelas funções. Então, esses desvios, ele causa um certo impacto no desempenho do seu computador. Tá joia? Mas, apesar desse impacto no desempenho, para a programação, tá, aquele código ele está tudo ou num grande código único, tá, ou modular, ele dá uma flexibilidade para você. Que flexibilidade? De você não ter essa capacidade de, por exemplo, ter uma interdependência, tá, de um determinado programa. Então, a gente pode ver que um código monolítico ele é muito rápido para ser executado. Tá certo? Na verdade, não é que ele é rápido para ser executado, porque existem as instruções, quando você faz esses desvios, ele gera um impacto no seu desempenho. Mas ele simplifica, tá certo? Ali a parte de recompilação do kernel, certo? Essa é que a vantagem do Linux ele ser monolítico, porque você vai criando ali módulos, tá? E esses módulos você vai acoplando, à medida que você vai precisando, tá adicionando um novo código ao kernel, você vai acoplar aquilo ali, recompilando o kernel, tá? Então, isso aí dá uma flexibilidade para
manutenir o kernel, tá? Fazendo essas funções. Coisa que em outros modelos você não tem essa flexibilidade. Tá joia? Uma atenção aqui, o Linux, ele não é um sistema operacional. A gente já bateu nessa informação. O Linux, ele é o kernel do sistema operacional. O sistema operacional em si é o GNU. A gente vai falar sobre ele, tá, mais à frente. Arquitetura do Linux. Tá? É o kernel, tá certo? Do sistema operacional. Então, a gente vai diferenciar agora o kernel do sistema operacional em si. A gente está vendo uma figura aqui, tá? Que fique bem claro para você, pessoal, que essa parte aqui é mais arquitetura de computadores. E na parte da arquitetura de computadores, essa informação ela é bastante batida. Tá? O sistema operacional ele é dividido, basicamente, numa área que é a área do usuário, tá certo? E na área que é a do kernel. Tá certo? Na área do usuário, eu vou ter ali os utilitários dos aplicativos. Por exemplo, eu vou ter ali chamadas de sistemas, um comando, por exemplo, eu quero listar uma pasta específica do meu sistema operacional. Vou dar um ls. Esse comando, tá, ele vai estar lá na área do usuário, tá, no espaço do usuário. Então, quando ele digitar esse comando, ele vai ter que ser passado para o kernel. Por quê? Porque existe um código lá, tá, do sistema operacional, do kernel, que vai interpretar aquilo ali em linguagem de máquina e vai fazer uma consulta no disco, na posição específica lá. Então, já tem endereçamento de memória, já tem a parte de gerenciamento de processo, tá? Fila, tá? Para colocar aquela sua requisição numa fila. Então, toda essa parte, quem vai fazer é o kernel que vai fazer. Então, existe aqui, tá, as chamadas de sistema, tá certo? Que vai poder interpretar aquele seu comando e chamar aquele código, tá, que é o do kernel responsável por realizar aquela instrução que você fez. Né? Então, quando você realiza um ls para consultar algo no disco, ele vai fazer uma chamada de entrada e saída. Né? Então, ele vai fazer lá uma chamada, tá, que vai poder fazer endereçamento lá naquela posição do disco. Né? E aí vai poder trazer para a memória essa informação. Então, o kernel está aqui na parte de baixo, ele é quem faz isso daí. Abaixo do kernel, tá? Pessoal, minha canetinha aqui está falhando. Deixa eu tentar ativar aqui. Novamente. Está falhando. Então, pessoal, abaixo do kernel, aí a gente tem realmente a arquitetura do computador, né? Então, a gente tem o kernel que faz a gerência e abaixo dela, kernel, a gente tem as instruções no nível de hardware, né? Então, é o microkernel, na verdade, o microcódigo de instruções da placa-mãe, por exemplo, que vai poder fazer lá a interpretação daquela instrução, tá? Que é o hardware, a plataforma daquela arquitetura em si. Então, a gente tem a arquitetura de 32 bits, tem a arquitetura de 64 bits, outras arquiteturas que mexem mais com a parte de multiprocessamento, né? Então, a gente tem vários processadores numa máquina. Então, vai ter lá que tá as instruções específicas para fazer esse controle aí, tá?
de qual processador vai utilizar, né? Se um determinado processo pode ser escalado para vários processadores simultaneamente ou não. Tudo isso quem vai fazer é o kernel, tá? Essa gestão aí. E aí, o GNU, tá? GNU Linux, ele é um sistema operacional, tá? O GNU, ele foi um projeto, tá? Que foi desenvolvido, tá? Pelo Richard Stallman, com a finalidade de construir um sistema operacional free, livre, tá? Em relação o Unix, que era um software proprietário, tá? E muito caro, inclusive, na época, né? Então, quando o Richard Stallman propôs fazer o sistema operacional, o sistema operacional ele comporta diversas funcionalidades. E uma delas é a parte do núcleo, que faz a gerência dos recursos, memória, processador. Então, esse código, digamos que ele é vamos dizer, o principal, ele pode ser considerado o principal para a gerência dos recursos, mas ele não é, ele é fundamental, claro, né? Sem ele, não existiria o sistema operacional, mas fique claro que o Linux em si, o pessoal chama ele de ou sistema operacional Linux, mas é errado chamar o Linux de sistema operacional, porque ele faz parte do sistema operacional. Então, o correto é o GNU Linux. A arquitetura do Linux, tá certo? Pessoal, a minha canetinha aqui está falhando, eu vou desconectar e conectar novamente, tá bom? Porque sem ela tá ruim aqui, no momento.
Olá, pessoal. Estão conseguindo agora? Beleza. Ótimo. Pessoal, na parte anterior, o som estava saindo truncado. Pergunto aí para vocês. Ou estava normal? Beleza, então. Joia, então vamos dar continuidade aqui. Deixa eu habilitar aqui para começar a gravar de novo. Então, o kernel, tá, do Linux, ele é monolítico. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai ter um kernel que vai ser modular, tá joia? A gente tem, para cada funcionalidade do kernel, diversas funções que são referenciadas, tá joia? A programação, né, ela é orientada à função, ou seja, vão ter desvios condicionais e incondicionais. Tá? O desvio, né, voltando lá para a parte de arquitetura de computadores, né, o desvio condicional é aquele tipo if, case, tá? Onde na programação você toma uma ação específica. Então, um desvio condicional, como o nome está dizendo, ele está de acordo com uma condição, tá, estabelecida no código. Tá? E aquela que é incondicional, ela é, vamos dizer assim, dinâmica. Ela não depende especificamente do código. Então, digamos que eu tenho lá, tá, um processo, tá? E aí o processador ele quer colocar na vez para executar uma outra instrução que tem uma prioridade maior. Então, ele vai pegar aquele código lá, tá? Vai deixar de executar ele, vai colocar ele numa área em aguardo de execução, tá? Vai colocar numa fila, tá? Para que aquele processo seja retornado no futuro para executar, porque ele parou no meio do caminho, vamos dizer assim, ele só foi interrompido para que outro entrasse no lugar dele. Tá? Então, essa parada foi incondicional do sistema. O sistema não deu um if, caso aconteça isso, faça isso, né? Ou chame outra função. Não foi no código. Tá? Então, isso é incondicional ao código. Então, essa é a diferença entre você ter um código, um desvio condicional e um desvio incondicional. Tá? O desvio incondicional ele é dinâmico. Ele não depende do código em si. Tá? Pode até depender, mas isso aí, vamos supor, no código você estabeleceu lá alguma thread, alguma coisa que possa ser feito algum desvio dentro do código, tá? E que não é relacionado a uma condição pré-estabelecida, a um comando estabelecido ali no código. Então, você transferiu isso daí para o hardware tomar a decisão, isso aí é um desvio incondicional. Tá certo? E o código monolítico, tá? A essência dele são essas funções, tá? Que elas estão, digamos assim, numa mesma hierarquia. Tá? Elas só são referenciadas. Então, o sistema operacional, o kernel quer ter uma função, ele vai lá e chama tal arquivo lá que tem aquela funcionalidade, executa e pronto. Ele quer executar uma outra, vai lá, chama, executa e pronto. Tá? Todos os módulos do kernel devem ser carregados na memória para o uso. Então, essa aqui é uma característica do monolítico, tá certo? Porque ele precisa do código estando na memória para ser executado. Então, se aquela função, tá, ela não estiver na memória, quando alguém referenciar aquela função, não vai executar. Tá? Por isso que o kernel do Linux ele tem que ser recompilado caso alguma função nova seja
acoplada ao kernel. Por quê? Porque ele vai e carrega aquilo ali no sistema. Caso seja referenciado, seja usado, ele vai estar podendo fazer essa gestão. Certo? A gente vai ver que outras arquiteturas, tá, de kernel, tá, como o microkernel, que não tem essa dependência de precisar que aquele código ele esteja o tempo todo lá na memória. Tá, joia? Não há troca de contexto, tá, pessoal? Então, essa é uma das principais vantagens do kernel monolítico, tá? Essa troca de contexto aqui. Deixa eu habilitar aqui minha canetinha. A canetinha aqui tá me traindo. Então, pessoal, vamos lá. Troca de contexto. Se eu voltar aqui um slide, tá? E a gente se deparar aqui novamente sobre aquela figura lá do sistema operacional, quando eu faço uma chamada, tá, de um comando, ele está no nível do usuário, na área de domínio do usuário. Tá? Esse comando ele tem que ser repassado para o kernel, tá, através de uma chamada de sistema, um system call, que vai interpretar, tá, aquele comando para executar um código lá do kernel. Tá? Então, quando eu tenho o meu código monolítico, eu tenho todas as funções, tá, específicas do core, né, do núcleo, na minha memória. Tá? Então, quando eu executo esse comando, tá, ele não troca esse contexto aqui de maneira que cause uma degradação no desempenho da máquina. Tá certo? Porque já está na memória aquela instrução. Então, ele vai fazer a chamada, tá, e executar. Então, a gente já falou sobre a necessidade do kernel de recompilar, caso novos módulos sejam adicionados, tá, no kernel. Dependência de componentes. Então, eu tenho lá o meu código, tá, que ele se relaciona muito fortemente com o hardware, né, o meu kernel, né, o núcleo do sistema operacional. Então, quando eu tenho uma versão do Linux, uma distribuição, por exemplo, aquele núcleo, tá, aquele core, ele funciona em arquiteturas de 32 bits. Então, aquele sistema foi compilado para uma arquitetura de 32 bits. As funcionalidades dele vai estar direcionada para 32 bits. Então, quando forem feitas chamadas de sistema e instruções forem executadas, as interações com o processador, tá, em termos de endereçamento dos registradores, né? O registrador nada mais é do que uma memória dentro do processador. Então, tudo em termos em termos computacionais, tudo é endereçamento, pessoal. Tenho isso na sua mente aí, para quem vai fazer parte lá de arquitetura. Não, a recompilação não é reinstalar, porque reinstalar, aí entra naquele conceito, Wellington, que eu falei aqui. O Linux, ele não é o sistema operacional como um todo, ele é parte do sistema operacional. E quando você reinstala o sistema operacional, você instala o conjunto todo, tá? Que são os módulos, tá? As funcionalidades, os utilitários, aplicativos, mais o núcleo, que é o core, né? Que é o Linux em si. Tá? Então, quando você acopla, por exemplo, digamos que eu adicione uma placa de vídeo nova lá no meu computador. E aí aquela placa, o drive dela, tá? O Linux não vai reconhecer ela. Certo? Então,
Pode ser que, se ele não reconhecer, ele não tem aquele drive lá, eu precise recompilar o kernel, que vai adicionar aquele código que está faltando para ele poder interagir com aquele novo componente do computador. E o sistema operacional não precisa ser reinstalado, apenas o kernel recompilado, certo? Só o kernel. Então, tem essa interdependência. Tem que recompilar o kernel, tá? Que nada mais é do que o kernel reconhecer aquele outro componente, ter instruções para poder referenciar. Então, como eu estava falando antes, tudo no computador é referenciamento a algum endereço de memória. Tá? Então, se eu vou referenciar uma parte da minha memória RAM, da memória virtual, um endereçamento, então, quando aquele endereçamento ele extrapola a minha capacidade física, tá, de memória física, ele já entra na parte virtual. Então, quando ele faz um endereçamento que tem uma identidade baixa, né, de endereçamento, ele pode estar se referenciando lá ao processador, que tem lá uma memória cache dentro do processador. Tá? Pode ser uma referência aos registradores, que é uma memória também dentro do processador, que guarda ali aquelas... são bits, né? São códigos ali que vão ser executados, né? Que o processador está realmente calculando e fazendo a operação do processamento em si, né? Na unidade lá de processamento dentro do processador. Então, tudo é referência de memória. Então, quando você tem uma arquitetura, por exemplo, de 32 bits, o kernel ele tem que ser compilado para uma arquitetura de 32 bits. Por quê? Porque essa referenciação, quando ele vai pegar uma determinada instrução para ser executada, quando ele referenciar na memória, ele tem que ter os endereçamentos de 32 bits. É 64 bits. Certo? Então, o kernel ele vai ter instruções para fazer referenciamento em 64 bits. Então, o Linux ele tem essa dependência. O Linux, como ele é monolítico, ele tem essa dependência. Tá? Por isso que o kernel tem que ser recompilado. Certo? Caso você adicione um componente a mais ali. Outra coisa, em relação a essa questão da dependência de componentes, digamos assim, eu peguei e instalei um sistema operacional Linux, tá? E aí depois eu adicionei uma placa de vídeo lá, um exemplo, uma placa de vídeo. Adicionei ela, recompilei o kernel. Se der algum erro, tá? Naquele dispositivo novo que foi adicionado, todo o meu sistema operacional vai ser entupido, vai lá dar um kernel panic, tá? uma mensagem de erro lá, porque como toda a instrução, todo o código é monolítico, é um pacotão, vamos dizer assim, que é carregado na memória, eu tenho a possibilidade daquele código ali ser um código independente do núcleo. A gente vai ver um outro tipo de arquitetura que elimina essa dependência, né? Então, se eu tenho um grande código lá, tá? E tenho as funções, tá? Estão todas dentro do sistema. Quando eu executo, tá, aquele código lá, tá? Se um estiver comprometido, tá? O sistema operacional ele vai ser interrompido, vai dar problema. Tá? Qual é o sistema? Os sistemas que usam esse kernel monolítico. Então, a gente tem o Linux, tá? A gente tem o BSD e o Windows. Tudo que antes do 98, tá? Utilizam o kernel monolítico. Então, eu tenho muito código, funções específicas, e são feitas as chamadas a esse código. Caso uma parte do código esteja comprometido, ele vai dar erro no sistema operacional todo. Por isso que muita gente brincava com o Windows, tá?
que dava tela azul, né? Lembra disso? Então, o Linux, apesar de ser monolítico, ele dava uma segurança muito maior em relação a isso. O código ele era muito melhor elaborado para evitar esse tipo de erro, esse tipo de problema. Entretanto, poderia sim ocorrer por causa dessa dependência, tá? Do código ser um código só, tá? Sem ter uma hierarquia, tipo orientada a objeto, alguma coisa que pudesse ter um tratamento de erro, né? Caso aconteça um erro, você executa tal atividade sem que comprometer todo o sistema. Coisas que outras linguagens de programação, outras metodologias, né, como orientada a objeto, poderiam fornecer, tá? E a estruturada não. Então, no Windows, antes de 98, né, até o 98, dava aquela tela azul lá, porque dava um erro no mouse lá, você plugava o mouse, pum, dava um erro, o sistema operacional todinho, tela azul. Por quê? Por causa dessa dependência aí. Tá? Por que no meu Linux não dava esse erro? Tá? Porque a codificação dele era mais enxuta. Porque não tinha tanta gente utilizando o Linux desktop. Tá? Então o pessoal fala muito assim, mas o Linux não dava esses erros. Tá? Qual era o universo de pessoas que usavam o Linux desktop, tá? Com a tela lá, com o KDE, né? Com a parte gráfica, para ficar mexendo lá, tudo mais, e visualizar aqueles erros. Então era muito mais comum ver isso ocorrer no Windows, tá? Porque estava no dia a dia da gente. E quem utilizava Linux utilizava mais para a versão servidor. Tá? Não que o Linux fosse totalmente livre desse problema. Tá? Ele é mais robusto e é mais confiável, tá? Nesse quesito, mas ele não está livre desse tipo de problema. Okay? Pessoal, estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo compreender? Está tranquilo aí? Sim, muito boa pergunta, Bruno. O Linux, tá? Ele foi desenvolvido, tá? Como monolítico e ele ainda permanece monolítico, tá certo? Ele foi criado, tá? Foi melhorado, desenvolvido ao longo do tempo, tá certo? Mas a sua essência, tá? O core mesmo do Linux, ele é monolítico, certo? Ainda hoje é monolítico. Falando um pouquinho sobre isso aí, pessoal, o monolítico ele dá um certo ganho de desempenho, tá? Não é de todo ruim ter essa dependência e essa característica que pode vir a dar um problema no sistema. Como a gente já viu, o Linux ele é muito bem escrito. Não é só, pessoal. O Linux ele é muito bem escrito, né? De forma a dar essa confiabilidade. Mas o código monolítico, ele, por não ter aquela troca de contextos, tá, do seu código, ele dá uma performance boa de desempenho na máquina. Por quê? Porque o código ele é compilado especificamente para determinadas funções. Tá? A gente vai ver, isso aí quando a gente for ver o outro tipo de arquitetura, que o Linux não trabalha, tá? A gente vai comparar um com o outro aí. Então, a estrutura como arquitetura de microkernel, tá, pessoal? Como é que funciona o microkernel? Eu vou ter também uma estrutura modular, tá? Vou ter códigos que eu vou fazer referência, tá? Mas o código, ele é residente no espaço do usuário. O kernel em si, tá? Ele não precisa estar o tempo todo na memória. Parte dele pode ficar apenas, tá, na memória, no disco, por exemplo, e só ser chamado para a execução, carregado como parte do kernel importante ali para executar, no momento em que for solicitado. Só que isso gera, apesar disso aí melhorar em relação à dependência, né, de componentes, tá, porque
eu posso ter uma parte do núcleo que está executando independentemente, tá? E somente carregar no momento que eu necessitar. No momento de chamar esse código para ser executado, para a memória, para residir na memória, tá? Como acontece lá no monolítico, eu gero uma carga uma sobrecarga nisso daí. Porque imagina se eu tenho diversas funcionalidades que não estão na memória e só no momento que eu for usar, eu vou trazer lá para poder usar. Então, eu vou ter um desperdício de desempenho, porque um desperdício de recurso, porque eu vou ter que usar o processador para fazer referência a uma posição, para trazer esse cara para a memória, tá? Um determinado espaço da memória que estava sendo utilizado, eu vou ter que descartar para dar espaço para aquele outro que está entrando. Então, isso aí gera um certo uma diminuição da performance em relação ao monolítico. Tá joia? Então, o código reside no espaço do usuário, não precisa de uma recompilação, ou seja, o sistema de microkernel são diversos microcódigos, tá? Com o kernel, que ele me dá a possibilidade de chamar sem precisar ter que recompilar ele. Tá? Então, entra aí o conceito de servidores. O que seria isso daí? Então, tem o software, meu software, que ele faz uma determinada requisição, tá? A um determinado serviço, tá? São servidores, não servers, são serviços. É um módulo específico que não está dentro do kernel. Então, como eu não tenho tudo aqui dentro do kernel, tá? Como nem tudo está dentro do kernel, eu tenho parte do código que vai ser referenciado. Então, eu tenho esse IPC aqui, tá? Que vai poder chamar aquele código do microkernel, tá? E executar lá no kernel. Então, se a gente voltar aqui, ó, para aquela figura inicial, onde eu tenho o espaço do usuário e o espaço do kernel, quando é feito tudo do microkernel, fica aqui no espaço do usuário. Só no nível de kernel, só aqueles módulos que são essenciais. No momento que eu referenciar e jogar aquele microkernel para ser executado no kernel, essa troca de contexto, tá? Que vai poder ter que fazer referência ao disco, fazer aquela parte do código, executar o código, depois voltar com ela para o disco, tá? Para liberar espaço para outras instruções serem referenciadas. Isso aí vai me dar algum impacto no desempenho. Certo? O IPC é o Interprocess Communication, né? É uma comunicação interprocesso. Aí o microkernel tem independência de componentes, então eu tenho o meu código ali, que ele, caso ele dê algum problema, ele está numa parte independente, tá? Ele não faz parte como um todo. Então, se der problema no meu código, tá? Ele pode ser descartado ou não fazer parte do núcleo, de forma que o núcleo, pessoal, do sistema operacional é o principal componente do sistema operacional. Então, se ele der algum tipo de problema na execução do seu código, ele vai crashar a máquina. Ele vai dar tela azul, ele vai dar, no caso do Windows, né? Ele vai dar kernel panic lá no Linux. Então, não o kernel monolítico, ele dá essa flexibilidade aí. Então, tem uma certa degradação de performance, tem menor desempenho, porque tem a troca de contexto. Então, tem o RURD e o Ninix, que são sistemas operacionais que utilizam esse conceito aí. E aí, pessoal, a gente tem uma terceira arquitetura,
tá? Que é uma arquitetura de mista, né? Que é a híbrida. Ela usa as melhores características do monolítico e utiliza as melhores características do módulo de microkernel. Tá joia? Então, ela aborda, utiliza as duas vantagens dos dois, né, das duas abordagens. Nem todo o código vai ficar residente lá no kernel. Tá certo? Então, o que acontece? No anterior, que é o microkernel, aquela parte do kernel lá, ela só vai para o kernel no momento que ela for referenciada. Tá certo? E depois ela sai. Ela sai. Ok? Nesse modo híbrido, eu mantenho lá no kernel todo aquele meu código que ele pode ser referenciado, tá? E me dá flexibilidade. Então, qual é a vantagem do monolítico? É ter todo o código na memória, né? Para executar mais rápido, sem fazer aquela troca de contextos. Né? E a vantagem do microkernel é ter essa independência de componentes e de código, de forma que, se der problema numa determinada parte do código, ele vai crashar no servidor. Então, a forma híbrida, ele deixa esses componentes separados, tá? De forma separada, e esses códigos, né? Então, se ele for realmente utilizado, ele leva a memória e fica com ele lá no kernel. Então, vai deixar na memória, tá? O código que realmente está em execução. Só deixa lá os módulos em execução. Eles são carregados também por IPC, Interprocess Communication. Tem independência de componentes. Ele vai ter um determinado impacto no desempenho? Vai, mas ele é uma solução mista, né, entre o monolítico e o de microkernel. Tá vendo? Vai existir a troca de contextos, e aí entra, pessoal, a questão lá do Windows, tá? Depois do 2000, tá? Passou-se a utilizar essa arquitetura de microkernel mais monolítico. Tá? Por exemplo, o DOS, ele era todo monolítico, né, o DOS. Aí, depois, passou a utilizar ambiente gráfico, e sucessivamente os sistemas foram evoluindo. Tá? O Linux, ele não trouxe ele não teve, porque assim, ele teria que se reconstruir todo o sistema, todo o núcleo, né? Todo o núcleo do Linux teria que ser refeito, coisa que a Microsoft fez. Então, essa é uma também das vantagens de software proprietário, é que, por exemplo, todo o código ele foi escrito. Tá? No Windows 2000 em diante, tá? É um novo sistema operacional. E o Linux, né, o sistema operacional GNU Linux, ele mantém a utilização desse kernel, tá, que é o mesmo desde lá da década de 90. Ele foi sendo aperfeiçoado, ele foi sendo realizado ali melhoramentos, mas a essência dele é a mesma. Tá? Ele é monolítico. Então, a arquitetura do Linux, tá? Então, as principais microarquiteturas, lá, os subsistemas, tá? Que o kernel do Linux ele tem. Pessoal, um momento aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Apareceu uma mensagem aqui na minha tela. Beleza, então. Então, vamos continuar aqui. Estão conseguindo me ver também? Beleza. Deu uma travadinha aqui. Então, pessoal, vamos ver
Vamos ver aqui a parte dos subsistemas, do kernel. Então, no núcleo, eu vou ter lá, tá? Aqui em cima, tá certo? Nessa parte de cima aqui, eu vou ter os usuários, tá? A parte dos usuários. E nessa parte de baixo aqui, do sistema operacional, minha canetinha aqui não está legal, gente. Eu vou ter, primeiro, a chamada de sistema, que vai fazer a interação, caso o usuário ele faça alguma chamada de algum código. E dentro do núcleo, eu vou ter subsistemas, que vão tratar de executar códigos para fazer a interação com o hardware, né? Por exemplo, eu vou ter lá códigos, né, no kernel que vai fazer função de gerenciar o processamento, ou então gerenciar a parte de memória, tá certo? O sistema de arquivo, de memória virtual, tá? Pilha de rede, então eu vou ter lá um código no meu sistema no kernel, que vai tratar lá endereçamento, né, do dispositivo de rede, drivers de dispositivo, de placa de rede, placa de vídeo, etc. Código código ele é dependente de arquitetura. Então, quando o código do kernel ele é instalado, por exemplo, você instala uma versão do Ubuntu. Quando eu instalar, eu vou te baixar lá a versão do Ubuntu de 32 bits ou de 64 bits. Tá? Quando eu instalar, os componentes que existirem dentro daquela distribuição que eu estou instalando, ela vai me colocar ali os códigos referentes àquela arquitetura, para poder ele conversar com os dispositivos daquela arquitetura. Shell. Uma parte do sistema operacional em si, vamos falar sobre a parte do Shell, é aquela tela que aparece para você, tá? Para você entrar com os comandos do Linux. Tá? Ele é um interpretador de comando. Ele é conhecido também como CLI, né? Que é o Command Line Interface. Então, se vocês verem lá um enunciado falando tal comando CLI, então você sabe que ele se refere ao Shell, se refere ao interpretador de comandos. As chamadas de sistemas são feitas a partir daí, então o espaço do usuário, o nosso espaço, digitando aqueles comandos lá, eu quero criar um diretório, né, mkdir. Então eu vou digitar aqui no Shell. Então, o interpretador de comandos vai fazer chamadas de sistemas para que aquele comando seja executado dentro do núcleo. Tá? Mas esse shell ele não é no núcleo, ele é no espaço do usuário. Então, o shell ele simplifica a adoção de comandos e também vai me permitir me dar ali parâmetros. Né? Então, se eu der lá um comando, lá, por exemplo, ls ILH, aí ele vai me dar lá uma lista de diretórios, né, e arquivos, colocando lá a data e hora de criação, o nome do usuário que criou. Então, ele me dá parâmetros, tá, para que eu possa executar os comandos com parâmetros e as saídas desses comandos serem diferentes. Então, existem diversos tipos de shell. Né? Então, o shell ele vai estar lá como uma aplicação, certo? Na área do usuário, que ele entra em contato com o kernel, tá? Através da chamada de sistemas. E o kernel, sim, aí ele faz a gestão da memória, tá? Do processador, dos dispositivos. Tá? Então, aqui estão os principais tipos de shell. O SH, tá? Esse aqui foi o que deu origem aos demais, que esse aqui é o shell do Unix, né? O SH. Tem o Bash, que é o mais popularmente utilizado, tá? Nas versões do Linux. E existem diversos tipos. Tá? Por exemplo, esse aqui ó, é o RSH, né, que é o Remote SH.
eu vou estar num terminal remoto, acessando essa tela desse shell para poder executar comandos remotamente. Tem o SSH, que é também um outro tipo de shell, e também é um protocolo, tá? de troca de mensagens ali, de acesso ao shell de forma criptografada, porque esse S aí é de security. Tá? Então, quando eu vou acessar remotamente algo que eu quero que tenha criptografia naquele meu canal, eu vou usar o SSH para fechar e ter acesso ao shell remotamente. Então, o meu shell vai ser criptografado, aquela seção lá. Então, eu utilizo o SSH. Esse screen aqui é como se fosse eu ter diversos usuários conectados no shell e vendo o que é que eu estou executando. Tá? Não sei se vocês conhecem aquele programa lá, o VNC. O VNC eu habilito o pessoal ver a meu desktop, minha área de trabalho. Então ele vai permitir que todo mundo se conecte, porque o padrão do Linux, quando você abre um shell, aquele shell é seu individual. Tá? Por isso que o Linux ele é multi-usuário. Então, cada usuário abre uma seção específica. Eu não vejo o que o outro usuário que está conectado no mesmo servidor está fazendo. Então, esse screen permite isso daí. Tá certo? Então, pessoal, o shell, existem diversos tipos de shell, cada um com características específicas, com funcionalidades específicas. Então, a gente percebe que pode ser cobrado em algum concurso, né, um shell específico, ele vai instalar e perguntar se qual é o diretório que é instalado aquele shell, tá? Como é que eu faço para trocar um determinado shell padrão quando você se loga dentro do Linux. Então, é importante você saber o conceito do shell. Tá? Ele é um interpretador de comandos, e existem diversos interpretadores de comandos, cada um com características específicas. Então, por exemplo, um determinado shell desse aqui pode não trabalhar no Ubuntu, mas na versão lá do Red Hat, tá? Tem um outro lá que eu posso habilitar, que não trabalha com Ubuntu, e sucessivamente, assim, em relação a outras distribuições. Então, o Linux, ele, por ser um sistema operacional, né, um núcleo, e sistema operacional também, né, vamos dizer assim, ele é desenvolvido por uma comunidade muito grande em todo o mundo. Então, pode existir códigos ou funcionalidades, módulos, que são muito parecidos com o outro, tá? Mas porque foi desenvolvido por outro programador, tem outra visão, pode ser um outro comando, tá? O nome lá ser um outro, a funcionalidade é similar, é parecida, ele faz chamadas de sistemas que aquele outro programa que tem um outro nome, tá? Também faz as mesmas chamadas. Tá? Então, tem muito isso daí, tá? No Linux. Tá certo. Olha só, a versão de tela, né, de usuário, parte gráfica, quando você executa, nada mais é do que o interpretador de comandos está por trás daquela janela ali. Então, por exemplo, eu tenho o KDE, tá? O KDE, ou o GNOME, né, que são interfaces gráficas, que quando eu inicio a gráfica. Mas o código por trás, ele está fazendo chamadas de sistemas, tá? Que podem ser comandos do shell, tá? Mas ele não executa um shell específico. Tá? Ele vai fazer chamadas diretas, tá? A um determinado comando. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, quando eu crio um programa, por exemplo, um shell desse, por exemplo, o Bash, quando eu digito lá ls, eu tenho lá o comando ls dentro do meu shell, que ele faz chamadas utilizando lá o system call,
chamadas no sistema, por exemplo, o fork, tá? Que ele cria um processo. Então, quando ele fizer essa chamada, dentro lá do meu kernel, quando eu estou em outro shell, por exemplo, seja ele no modo texto ou no modo gráfico, ele vai fazer essas chamadas de acesso lá ao kernel diretamente. Eu não preciso ter um intermediário. Tá? Então, na parte gráfica, não é diferente. Tá? Eu não preciso estar chamando o shell para chamar depois a instrução mais abaixo do shell. Tá? Aquela minha tela gráfica, ele já é o meu shell. Tá? Mas ele é gráfico. Ficou entendido aí? Beleza, Bruno? Então, quando você executa um ncardi, tá? No shell, na tela preta lá do shell, no bash, por exemplo, ele vai executar as instruções. Se eu estou no meu ambiente gráfico, tá? Ele não vai executar um ncardi por trás, porque não precisa ele executar um ncardi. Ele executa diretamente o código lá, faz a chamada de sistema. O ncardi, ele é o código que eu executo para criar diretório, o shell bash. Mas, por exemplo, um outro shell pode ser um outro nome. Eu posso criar um comando, ou uma distribuição do Linux pode ter um comando que naquele shell é diferente para criar diretório, assim, make dir. Pode ser o nome make dir, não nkdir, em uma outra distribuição. Porque quem criou o shell criou aquele comando como sendo daquela forma. Então, são muitas distribuições. Vocês vão ver que, no geral, a maioria dos comandos, eles são iguais. Por quê? Porque o Linux, quando ele pegou e modificou fez uma outra distribuição, ele manteve aqueles códigos anteriores. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daí. Quando a gente falar agora sobre licenciamento. Aí a gente vai entrar na parte que eu falei agora há pouco. Eu tenho o Linux como o kernel de um sistema operacional, que é o GNU, né, o GNU Linux. Então, quando o desenvolvedor mexeu no código para melhorar ele, botar novas funções, ele vai pegar ali e vai manter aquele código que já foi criado. Então, por exemplo, o nkdir, ele manteve. Criou um outro módulo lá, um outro programa, um outro comando no shell, que faz uma especialização do nkdir, né? E assim sucessivamente. Então, sempre melhorias feitas no sistema operacional. Então, eu tenho aqui, licenciamento. A gente vai falar agora sobre como é que o software ele é livre. Tá? O que me dá garantias para poder manter aquele software livre? Então, o que poderia acontecer é o seguinte: eu tive todo o esforço, trabalho para desenvolver o Linux, coloquei à disposição da comunidade aquele código, e chega alguém e rouba aquele código. O código, não, esse código aqui fui eu que desenvolvi. Olha só a complicação, né? Você tem que provar que aquele código não foi aquela pessoa que criou, foi você. Tal. Por isso existe, tá, uma preocupação da comunidade, e desde o início do projeto de criação de software livre, de estabelecer normas e padrões. Então, a gente vai ver isso daí agora. Tá? Então, licenciamento. A gente vai falar um pouco sobre o GPL. Tá? O GPL, pessoal, tá? É o GNU, certo? Public License. O que é isso? O GNU é um sistema operacional, tá? Que foi desenvolvido para ter uma alternativa ao Unix. E todas as suas funcionalidades, os shells, tá? Módulos, programas, né? Serviços como, por exemplo, DNS, Apache, DHCP, tudo é o sistema operacional GNU. Só que ele precisa de um núcleo. Para quê? Para poder desempenhar as funções específicas lá de contato com o hardware. Aí é onde entra o Linux, tá? Que é uma parte do sistema operacional. Vou frisar sempre isso.
Então, o GNU Public License, ou copyleft, né, que quer dizer lá que não tem direito, né, assim, porque tem o copyright, né, que é direito reservado, ninguém pode copiar aquilo ali, tem uma autoria proprietária, e tem o copyleft, que left é deixado, né? Em inglês é algo abandonado. Então seria mais a tradução para algo tipo direito não especificado, né? Livre, copyleft. Então, esse GPL estabelece os parâmetros, né, de seção dos códigos de software livre. Tá bem? Atualmente ele está na versão 3, tá? O GPL v3, e a gente tem umas subdivisões dessa GPL, tá? Que é a AGPL, que é a Federal GNU Public License, tá? E LGPL, tá? Para bibliotecas. Então, o que é que seria? Isso aí, ele estabelece as normas, tá? Para a seção do código. Então, eu tenho lá, eu criei um programa, coloquei ele num repositório, dizendo, olha, esse programa é público. Quem quiser pode baixar lá. Então, alguém vai lá, baixa, poxa, interessante essa funcionalidade, quero colocar ela na minha empresa, quero melhorar ela. Essa pessoa não pode se apropriar desse código, como dizendo que fosse ela a proprietária dele, desenvolvedora daquele código. Então, quem vai dar garantia é o GPL. Por quê? Quem cria pode se valer de colocar lá. Quem baixar aquele código, ele esteja sujeito a somente utilizar aquele código caso ele aceite a GPL. Tá certo? Então, quais são os termos essenciais da GPL? Primeiro, toda pessoa pode executar aquele código. Tá? Então, não pode existir cobrança financeira para executar ele. Eu não posso chegar e dizer assim, pode executar o meu sistema, você vai ter que pagar X por mês ou X para usar. Tá? O código ele é liberado para acesso, para estudo, tá? e alteração e melhoria. Tá certo? Então, o terceiro item fala disso daí. Então, qualquer pessoa pode executar, qualquer pessoa pode verificar o código, tá? É livre, tá? Diferentemente do proprietário, que ele prende lá para ver ninguém alterar ou copiar ele, tá? E fazer parecido. Então, uma empresa, uma indústria que quer preservar lá o seu capital intelectual, né, o negócio, ele fecha o código para que outra pessoa não estude ele, eu vou fazer, eu não vou copiar igual, mas vou fazer parecido aqui. Né? Então, tem essa proteção. Coisa que a GPL não permite ter essa proteção. Então, ela tem que estar liberada para alteração, para estudo e alteração. E também ele tem que ter a liberdade de distribuir. Então, eu posso executar o código, eu posso estudar ele, posso alterar e posso distribuir. Tá? Mas essa distribuição ela vai ocorrer caso eu não altere o código, tornando ele como propriedade minha. Ele tem que ser sempre público. Tá? E aí, a versão 1 do GPL ele tinha alguns problemas. Por exemplo, né, coisa que essas versões foram sendo melhoradas. E essas AGPL e LGPL são refinamentos ainda maiores da GPL. Por exemplo, eu posso ter um código que eu criei, tá? Por exemplo, o Linux. Vou citar um exemplo, o Linux. O Linux está lá no código GPL. Tá? O termo de seção, de licenciamento dele é o GPL. Então, eu vou pegar, vou disponibilizar o código lá. Aí alguém desenvolveu um módulo. Tá? Esse módulo, por exemplo, é o DHCP. Desenvolveu o DHCP, está lá, tornou público. Aí alguém pega e modifica aquele código. Quando eu modificar aquele código, que não é o meu núcleo, não é o Linux, é só um módulo, alguém pode desenvolver um outro parecido com aquele ali,
e dizer, não, esse outro módulo aqui, ele não é o DHCP, não. É o DHCP XYZ do Emanuel. Tá? Ele pode fazer isso daí de acordo com a AGPL, não poderia. Tá certo? Ele tem que manter ele como sendo aquele módulo inicial. Eu posso melhorar ele. Eu posso chegar, melhorar ele, botar funcionalidades novas e carregar ele num repositório que quem quiser pegar ele, ir lá, buscar e implementar aquela melhoria. Mas eu não posso pegar ele, fazer algo diferente com ele. Agora, isso se aquele meu módulo tiver de acordo com a GPL, tá? Que é uma especialização do GPL. Tá? Se ele tiver com a GPL. Então, o GPL é o genérico. Todo mundo pode ver, executar, alterar e distribuir. Caso você queira fazer uma versão um pouco mais especializada, aí você coloca aquele seu software sobre os termos da AGPL. Tá? E o outro, uma especialização para módulos e bibliotecas, é o LGPL. Tá? Para códigos pequenos, tá? E simples, aí eu coloco licenciamento. Seria mais ou menos assim, eu tenho sabe lá o WordPress ou o Moodle, então eu desenvolvo ali um módulo para uma dessas soluções de gerenciamento de páginas, de conteúdo. Coloco lá, eu posso colocar aquele código ali sobre a licença LGPL. Tá certo? Então a gente falou sobre os termos. Vamos falar agora sobre o FSF, que é o Foundation Software Free. Então, lá atrás, quando eles queriam desenvolver um software livre, o Richard Stallman, ele criou uma comunidade, tá, para que todo mundo nas universidades pudessem convergir para ela e eles pudessem compartilhar correntes e melhorar os sistemas que eles estavam desenvolvendo para software livre. Aí é que vocês vão ver casar a questão do GNU com o Linux. Tá? Então, existiam diversos projetos para desenvolver software livre. Quem criou o GNU, tá? E criou essa comunidade, a FSF, que é o Foundation Software Free, foi o Richard Stallman. Então, quando ele criou, era para que convergissem todos os desenvolvedores num esforço para criar um software não proprietário. Então, foram desenvolvendo funcionalidades, tá? Mas esses softwares que foram sendo criados, livres, eles eram para o Unix ou para um outro sistema operacional. Tá? Eles precisavam de um núcleo para isso daí. E aí é onde entra o Linus Torvalds, que ele era um dos membros dessa comunidade. Então, ele desenvolveu um núcleo, e aí esse núcleo foi ser utilizado no sistema operacional do GNU, de forma que completasse o ciclo do sistema operacional como um todo. Eu tenho um núcleo e tenho diversos outros utilitários, aplicativos, que compõem meu sistema operacional como um todo. E todos eles estão sujeitos ao uso de acordo com as regras de licenciamento da AGPL, né, da GPL, né, que é o GNU Public License, né, licença de Public License, né, GNU Public License, licença pública, né, do GNU. E aí a gente entra aqui, pessoal, nas distribuições. Falar rápido aqui, existem diversas distribuições, tá, do Linux, Ubuntu, Debian, Red Hat. As principais, vamos dizer assim, é o Slackware, tá certo? O Debian e o Red Hat, porque todas as demais elas surgiram como sendo a mãe, vamos dizer assim, tá? Essas aqui. Então, quando eu pego um sistema operacional, eu posso pegar qualquer sistema desse daí do Linux, pegar e modificá-lo.
e chamá-lo de uma versão, uma distribuição nova. Então, eu vou pegar lá o shell, vou mexer, vou botar outros comandos, vou botar outras funcionalidades, e vai ser a minha distribuição nova. Tá? Então, podem ter dois tipos de versão, certo? As versões comerciais e as versões não comerciais. As versões comerciais, elas são aquelas que só vão dar direito ao uso. Você vai poder usar, vai poder modificar, mas somente a ajuda, help, atualizações do sistema vão ficar disponíveis para você. Então, por exemplo, o Red Hat, ele é uma versão paga para suporte. Mas você pode baixar o Red Hat e usar normalmente, tá? Porque ela tem que estar de acordo com o licenciamento GPL, tá? O GNU Public License. E aí, pessoal, tem também, tá, as não comerciais, que são a maioria. Tá? Você baixa, modifica, e o suporte é nas comunidades, nos fóruns aí. Mas caso você esteja querendo instalar uma solução que te dê uma garantia, atualização, suporte, aí você parte para um Red Hat, tá certo? Aquele CentOS também, tá certo? Tem diversos aí. Tá bem? Pessoal, a gente vai fazer um intervalo agora, tá? De 10 minutinhos, e a gente retorna para entrar na nossa outra parte, que é a capítulo 2, falar sobre as configurações do Linux, tá bom? Alguém aqui, antes de encerrar essa sessão, tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Foi colocado lá na área do aluno essa palestra aí, tá, pessoal? Essa aula está lá no arquivo PDF, podem baixar aí. Olha aqui, pessoal, antes de encerrar essa sessão, eu trouxe essa questão aqui, ó. Tá certo, Wellington? Beleza, eu vou fazer essa correção aí. Beleza, então, tá? Vou fazer essa correção. Então, pessoal, essa questão aqui que eu trouxe, ó, que é da SpaceX 2007, vamos fazer só ela aqui. Lá você tem uma tarefa, né, de configuração avançada que você quer executar no sistema operacional. Ah, não, pessoal, essa aqui eu acabei colocando errado aqui, é do outro. Tá? Eu vou carregar lá na próxima aula, tá certo? Beleza, pessoal? Vamos fazer um intervalo aqui, vou desconectar. Aí em 10 minutos a gente volta para outra sessão. Tá joia? You are currently the only person in this conference.